Quando eu estava pensando sobre essa série, tentando desenvolver o esboço, a ideia, os capítulos, eu falei para ele, cara, você precisa pregar um dos capítulos dessa série, porque ele tem sido uma grande inspiração nesse sentido para mim, de gestão, não apenas financeira, mas o pessoal que trabalha com ele no UP sabe do quanto Deus tem abençoado ele com esse talento de gerir, de administrar. E que bom que deu certo dele vir bem nesse episódio, né? Não é sobre dinheiro, é sobre gestão. Nós vamos aprender alguns princípios muito importantes aqui. Então, quero chamá-lo aqui à frente. Vou pedir para vocês receberem ele com muito carinho também, por favor. Com as suas palmas. Obrigado, Davi. Obrigado, querido. Fica à vontade, você está em casa. Nem preciso te apresentar, o povo aqui já sabe, né? E assim, né, se não tiver muito bem as coisas lá no Mirna, sabe? A Íbica está de porta aberta aí, né, gente? A gente tem mais espaço para pastor, não tem não? Fala sério, né? Mais um, dois, né? A recíproca é verdadeira. Ah, tá bom. Aí você fala com eles, tá? Boa noite, amada igreja. Me falaram que a Íbica é uma igreja animada. Esse boa noite não fez jus à Íbica. Boa noite, amada igreja. Amém. Obrigado pelo carinho, mais uma vez estar com vocês, é sempre um privilégio. É uma igreja que eu amo muito, meu irmão está aqui, alguns amigos estão aqui de longa data também, e outros eu estou aprendendo a amar, estamos se conhecendo mais, se relacionando, e é um privilégio estar com você aqui nesta noite. Bem, o meu tema foi mais que dinheiro, é sobre gestão. Mais que dinheiro é sobre gestão. Não parece a minha lataria? Quantos anos eu tenho? Uns 40 e quantos você acha que eu tenho? Quase, na trave. Não parece, gente, mas mês que vem eu estou completando 33 anos. Estou judiado, o tempo acabou comigo, me amassou. Pastor, já estou com muitos cabelos brancos, graças à minha juventude. A minha igreja, graças a Deus, é uma bênção, ainda mais quando eles estão dormindo, tá? E é um privilégio servir ao ministério, mas graças a Deus, eu e o Alex, nós temos muita amizade. Uma das falas que nós temos é que cada um de nós, na nossa identidade, quando Deus nos faz, a Bíblia fala que Ele nos faz e Ele nos conhece no íntimo. Amém? Alguém lembra do Salmo? Então Deus te desenvolveu no íntimo. Então cada uma das nossas características, Deus te fez único e exclusivo. Amém, irmão? E uma das minhas exclusividades que Deus me fez, trouxe um pontinho de chatice, foi essa parte de gestão. Gente, eu sou tão chato, mas tão chato, que o meu namoro eu geri. Você acredita nisso? Eu comecei namorando e fui pontuando que eu precisava resolver. Vocês estão brincando? Eu estou falando sério. E os jovens estão apanhando no acampamento por causa disso. Coitado deles. Ó. Ainda vão levar o micro-ônibus para apanhar lá. Eu levo isso tão a sério, a parte da gestão, que meu planejamento, quando eu comprei meu apartamento, era quitá-lo em 8 anos. Não foi em 8, foi em 9. Eu levo isso tão a sério que eu entendo que a nossa vida aqui na terra tem que ser gerida para a glória de Deus. Eu entendo que o nosso dinheiro não é nosso, é do Senhor. Eu entendo que a minha família não é minha, é do Senhor. Eu fui para um apartamento agora que nós alugamos, um mês, amor. E nós estamos lá, e nós já temos a plena convicção que não vamos ficar lá até o próximo ano. A gente só fica até o final do contrato e já vai para o próximo. Pastor, como assim o senhor já sabe? Eu não sei, Deus sabe. Mas cabe a mim me planejar? Cabe a mim o quê, gente? É por isso que o Alex me chamou. É mais que dinheiro, é sobre gestão. E primeira coisa que a gente vai fazer aqui hoje, ele pediu uma mensagem minha muito específica. É uma mensagem sobre gestão, que está em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41 é uma das mensagens que mais nos ensina sobre gestão.
E o primeiro desafio que a gente vai fazer aqui hoje, porque eu vou pregar, mas eu vou fazer só 50%. Os outros 50% quem vai fazer é você e sua família hoje. Deu para entender o que eu disse, sim ou não? Tá. Então, o que eu vou pedir? Quem está perto da família, se tiver alguém longe, fica pertinho, tá bom? Pertinho, um do outro. Vocês vão abrir o bloco de notas. A família, não é um, é a família hoje que vai conversar. Porque decisões importantes a gente toma sozinho, é isso? É como? Família, né? Sim ou não? Imagina, gente. Gilson vai abrir mais Lavandixa, meu irmão? Amém. Vai abrir mais 4. Amém? Vamos aqui. Nos próximos 2 anos, dá, Gilson? Dá, nos próximos 2 anos. Ele vai dominar a região do Grajaú. Só que é o seguinte, esse é o projeto dele ou só dele e da família? É de quem, gente? Eu não escutei a família dele falar amém. Só que aí, o Gilson está lá no projeto. A esposa dele, meu amor, você não sabe o que eu fiz? O quê? Ele feliz da vida. Você arrumou mais um novo logo, um novo local para a gente alocar? Não, meu amor. Eu comprei uma nova Renegade. Parcelada em 78 vezes e o juros estava barato. Não passou de 3%. Esse era o projeto deles? O que vai acontecer com o projeto principal? Vai acontecer o que, gente? Dá para tomar uma decisão sozinho, em família? Então, por que às vezes a gente toma uma decisão que vai acabar com o meu planejamento familiar sozinho? Hoje eu vou torcer um pouquinho vocês. Gênesis capítulo 41. Vou ler o versículo, a partir do versículo 1, tá bom? 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé, junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal, graúdas e boas, cresciam do mesmo talo. Do mesmo talo. Depois delas brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez o faraó ficou irado com 2 de seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Louvado seja a palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, fala conosco através da sua palavra. É no santo nome de Jesus. Amém. O financeiro das famílias em 2025. 30% das famílias estão com a sua renda em dívidas comprometidas. 30% das famílias estão com a sua renda com dívidas comprometidas. Então, se eu e meu esposo ganhamos 10 mil de renda familiar, 30% já foi comprometido em uma dívida que eu tenho. Outro dado: 77,6% das famílias
possuem alguma dívida. 77,6% das famílias possuem alguma dívida. Isso quer dizer que pelo menos de 4 famílias, 3 têm uma dívida. 30,4% das famílias estão vivendo hoje uma inadimplência. O que é isso? De cada 10 famílias, 3 não estão conseguindo pagar as contas. Estão ficando o quê? Inadimplentes. 12,8% das famílias não têm condição de pagar as dívidas que possuem. Esse é o dado estatístico hoje no Brasil. Então é mais do que dinheiro, é sobre gestão, né? É mais do que dinheiro, é sobre gestão. E aqui a gente vai ter uma aula de gestão, e não é comigo, é com um personagem bíblico chamado José, que durante a sua história e sua caminhada, ele vai crescendo, ele é afastado pelos irmãos, e todo mundo sabe a história aqui de José, sim ou não? Ótimo, então vamos pular. É afastado pelos irmãos, passa pela casa de Potifar, é preso injustamente, é fiel ao Senhor, faz gestão dentro da prisão, faz gestão na casa de Potifar, e ele está fazendo gestão de tal forma que nunca foi tão boa a prisão como foi naquela época. E aí chega o tempo oportuno, e ele é lembrado. E aí a gente acabou de ler, o servo fala com o faraó, faraó, homem tal interpretou os sonhos, e faraó, opa, vem para cá. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente precisa pensar. No versículo 14, existe uma urgência. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Uma urgência que é decorrente de um problema. Então, rapidamente ele fala, chama alguém que está preparado. Uma urgência que aconteceu por causa de um problema. Faraó que teve que se planejar. E aqui agora é que a gente começa a brincadeira, tá bom? Deu para entender? Você vai olhar agora para o seu cônjuge, para a sua família. O que a gente tem que se planejar para ontem? Vocês têm 1 minuto, conversem. Pastor, não estou com a família. Pare e pensa, anota. Gente, pelo amor de Deus, se programa. Não deixa só no pensamento. Se planeja. O que a gente tem que se planejar para ontem? E aqui a gente vai falar de curto, médio e longo prazo. Curto, a gente tem que começar porque vai ter que fazer amanhã. Médio, a gente tem que começar hoje para concretizar daqui 2 anos. Longo prazo, eu começo hoje para terminar isso daqui 4, 5 anos. Ok? 1 minuto. O que a gente tem que se planejar para ontem? Quais são as coisas que a gente precisa se planejar? Tem família fazendo uma lista de 3 páginas já. Ó. Continua, mais 1 minuto. Vamos lá. O que nós temos que planejar para ontem?
Quem já definiu diz amém. Quem não definiu diz amém também. Mais 10 segundos. 10, 7, 3, 0. Planejados? Versículo 15, que diz: o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aula de gestão. Faraó procurou quem para ajudar ele? Quem? Quem estava? Ele procurou alguém capacitado, mas que tinha uma Olha, gente, que coisa linda! Olha o que a Bíblia está ensinando para nós agora. Vocês acabaram de escrever um problema aí, certo? Eu preciso de ajuda para resolver, sim ou não? Senão você já tinha resolvido. Você tem que procurar alguém que te ajude com Anota isso aí. 1 minuto, quem pode me ajudar? Quem são que vêm ajudar com as referências? Lembrando que pode ser alguns problemas, tá? Pode ser problemas estruturais dentro de casa, a compra de um carro, um imóvel. Alguém quer viajar para a Disney e anotou aí também? Opa, mas também podem ser questões emocionais, questões de saúde. Anota uma referência, alguém que pode te ajudar no processo. Hoje está bem diferente, né, gente? Nós vamos andar juntos, tá bom? Já anotou referência aí? Já anotou alguém? Quem já fez diz amém. Eu estou vendo que isso vai demorar hoje, hein? Tá bom, mais 20 segundos. 19, 14, 11, 8, 3, 2, 1, 0. Passou rápido esses 20 segundos, né? Vocês querem misericórdia? Então mais 5. Vamos lá, vamos ajudar a família aqui, povo? 5, 4, 3. Anota aí referência. Depois vocês escutem em casa, tá bom? Versículo 16. Você que pode, me acompanhe. Longe de mim é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Uma referência que tem a mão de quem? A mão de Deus. E aqui o que eu fiz de propósito, porque talvez você escreveu alguém que não tem a mão de Deus aí. Procure pessoas que tenham a mão de Deus para te auxiliar no processo. A mão de Deus é que faz toda a diferença. A gente vai falar bastante disso no final. Agora é gestão. Mas se alguém tem que te auxiliar, tem que ser alguém que tem a mão de Deus. Um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Eu estou para comprar um carro, gente. Todo mundo no 3 mundo. Tá bom? Vamos lá, calma aí. Eu estou para comprar um carro, gente. Só que eu preciso comprar um carro internacional, Gilson. E sabe qual é o problema? Eu só andei com carro velho, gente. De carro velho eu domino. Uno 94, Accord 94, Estrada 2000, tive 3, caiu nos pedaços. Carro novo eu não manjo nada. Então o que os vendedores falam, eu fico só ouvindo. Aí eu vou pegar papai essa semana. Papai, me ajuda. O senhor viveu mais que eu. Vamos ver carro comigo. Eu estou falando sério. Às vezes a gente toma algumas decisões no impulso. Quando eu tinha que procurar alguém que é de Deus para me ajudar. Porque isso vai nortear a minha família. Então se você está precisando de ajuda no seu casamento, procure um casal que louva a Deus dentro da casa. Está precisando de ajuda com o filho?
Procura uma família em que os filhos estão no caminho do Senhor. Você está precisando de ajuda na área financeira? Procura um irmão que perfeito ninguém é. Todo mundo dá derrapada, gente. Mas que pelo menos tem uma estabilidade financeira. Procure uma referência que tenha a mão de Deus. 30 segundos para vocês pensarem em pessoas que têm a mão de Deus para ajudar vocês aí. Vamos lá. Pode ser, gente. Pode. Não tem problema, tá? Depois você fala com a minha secretária ali, aquela moça bonita que está grávida, tá bom? Ela está com a minha agenda. A mentoria é barata, tá bom? Pode ser pago em oração. Eu aceito. Versículo 17. Me acompanha. Vamos junto, vamos na linha de raciocínio. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que eu estava em pé à beira do rio Nilo. Ele procurou alguém que é referência, que tem a mão de Deus, mas que possui capacitação. Alguém capacitado. Qual era a maior referência do Egito para falar de sonho e acontecer? Quem era, gente? José do Egito. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Sabe qual que é o nosso maior erro? A gente pede ajuda para quem não vai resolver nada. E aqui, eu sei que vocês estão tomando umas lapadas, mas eu dou no meu povo igualzinho, tá? Não fica chateado, não. Nosso maior erro é falar do que eu preciso para quem não pode me ajudar. Toda vez que eu tenho um problema musical, sabe com quem eu falo? Com quem, gente? Adivinha? É com o Lex. Eu ligo, negão. Vamos tomar um café ali. Aquela mesa de som. Vou contar para você isso aqui, ó. Davi, Soundcraft é bom. O i24, ele já falava para mim, eu vou colocar na minha igreja um dia. Aí ele falou mais 2 marcas. É. Aí lá vai eu, não sei de nada. Anotei tudo que ele falou, liguei para mais 2. Bateu tudinho. Aí quando eu fui comprar, negão, essa aqui que você acha? Essa é boa, pode comprar. Eu liguei para um Zé Ruela. Sim ou não, gente? Não. Eu liguei para alguém que podia me ajudar. Mas quando a gente tem um problema, eu não sei o que passa na nossa cabeça, povo. Eu estou com um problema dentro de casa, com a minha família. Não, eu vou ligar para o pastor, para a esposa dele, eu vou ligar para um irmão, para um diácono, tem um casamento bom, eles vão me ajudar. É isso que a gente faz. Te liga para quem? Misericórdia. A gente fala com o vizinho. O vizinho, o vizinho tá batendo a porta lá, gente, tá tudo bem. Dona Neide, você não sabe o infeliz do meu marido, Dona Neide. Queimou minha panela novinha de cerâmica. E Dona Neide, que é uma mulher sábia de Deus, ela vai falar assim: minha filha, vai orar, minha filha. Fica assim, não, lava a panela, bota... É isso que Dona Neide vai falar, né? Aquele cachorro, eu sabia, menina. Ele chega tarde aqui, ele chega cansado, suando. Dona Neide vai te ajudar? Por que a gente procura a Dona Neide? A gente tem que procurar pessoas capacitadas para nos ajudar. Se você quer gerir a sua casa, meu irmão, minha irmã, procure pessoas para te auxiliar nos teus projetos. Homens e mulheres de Deus que tenham capacitação. 10 segundos, se quiser anotar alguma coisa agora de capacitação aí, tá?
Versículo 18 a 25, agora eu preciso que você me acompanhe, porque a gente vai falar de coisas mais difíceis, tá bom? Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos, atrás delas saíram outras 7 raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham parecido às primeiras. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão feias como antes. Em seguida, acordei. Ainda vi no meu sonho 7 espigas de cereal, graúdas e boas, que cresciam de mesmo de um talo. Depois delas brotaram outras 7 espigas de cereal mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas nenhum deles foi capaz de me explicar. O faraó teve um único sonho. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Aqui, a gente tem que entender o que está acontecendo no problema. Antes de eu fazer um projeto de gestão, eu tenho que entender como é que eu vou fazer gestão de algo que eu não sei qual que é o problema. Vou dar um exemplo, tá bom? Prático. Meu filho está bravo comigo, não fala comigo faz quase 2 anos. Pastor, o senhor foi drástico. Tem muita família vivendo assim, tá bom? Como que eu vou resolver o problema se eu não sei o que aconteceu? Eu tenho que identificar o que está ferindo. Chegar e trazer qual é o que está acontecendo. Porque nós só vemos a reação. O outro está reagindo. O que está ferindo? Vamos ver na prática, mesma coisa, financeiro. Vamos falar de financeiro agora. Poxa, pastor, a conta nunca fecha. A gente só está vendo o quê? A reação. A gente tem que identificar o que está acontecendo. Aí você pega lá, vamos identificar, faz uma limpa. Meu filho, 2.000 de iFood não vai fechar mesmo. Rapaz, 3.000 de Uber? Que Uber é esse? A conta não fecha. A gente tem que entender por que a gente está pagando um preço muito alto. Nós temos que identificar o que está acontecendo. De bate pronto, José olha e fala, não, faraó, não é 2 não, é 1. Ele já identifica o que está acontecendo. Você vai ficar em crise quando o faraó ficou, porque você não está entendendo o que está acontecendo. Nós temos que identificar o problema para fazer um projeto de gestão para chegar na solução. Anota isso e pensa nos problemas. Vocês vão ter mais tempo, tá? Versículo 28 a 32. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura na terra não será mais lembrado. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus e se apressa em realizá-lo. Olha que aula de gestão que José dá. Ele olha o sonho e ele já está identificando o quanto que vai ser gasto no projeto. Você não está entendendo, faraó? Vai aniquilar o tempo de fartura. Vocês vão passar uma seca. Ele já começa a falar o quanto que vai dar de trabalho para isso. E aqui fica uma lição para a gente agora. O projeto que você está idealizando com a sua família, você tem que começar a entender qual é o tempo de trabalho disso também. Porque
É muito bonito falar um projeto aqui. Vamos comprar uma casa. Amém, povo? Eu não senti firmeza, não. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos comprar uma casa. Mas, gente, dá trabalho. Pagar cada parcela, eu vou te contar, viu? A gente espreme o bolso que não tinha. Pega assim, ó. Torce e sai as moedinhas. Mas a gente tem que entender. O que eu vou gastar? Porque num projeto a gente só gasta dinheiro ou não? Gasta o quê? Tempo. Mais o quê? Emocional. E aqui eu vou te falar algo sério, tá bom? Algo muito sério. Se a renda da sua família hoje está em torno de R$8.000, você faz uma parcela de 3.000 na caixa. Barato, né? Por 30 anos. É decrescente, vai diminuindo. Você está preparado para cortar as pizzas de quarta, quinta, sexta, sábado? Estou falando sério, gente. Porque para alguns vai ter que cortar a pizza, sim ou não? Cortar o passeio. Aquela roupinha que vem todo final de mês. Pô, sobrou R$100. Vou comprar lilica repelica. Não vou poder comprar mais. Ou senão, se você é que nem eu e é uma formiga. Gente, vou no shopping e eu confesso meu pecado. Se eu passar na frente do bate de latte, fala assim, eu não vou poder comer o bate. Você está preparado para isso? Eu estou falando sério, tá? Durante muito tempo, eu e minha esposa tivemos tempo de escassez para poder cumprir com os nossos compromissos. Você está preparado para o projeto que você escreveu aí pagar esse preço? Porque é bonito falar, mas você tem que estar disposto a pagar o preço. Agora, povo, nós vamos falar. Eu quero que você preste muita atenção, porque depois do que eu vou falar, você vai passar um tempinho escrevendo aí, tá bom? Com a sua família, tá bom? Versículo 33 ao 37. Por isso, Faraó, procure um homem criterioso e sábio. Encarregue-o de administrar a terra do Egito. O faraó também deve nomear supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher todo o mantimento que poderão nos anos bons que virão e fazer estoque de grãos que, sob o controle de Faraó, será armazenado nas cidades. Esse estoque de mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus oficiais. Primeiro a gente faz uma avaliação, e aí depois nós propomos uma solução. Então eu tenho um problema, eu tenho que me planejar em família, eu tenho que propor uma solução, sim ou não? Agora anota isso antes de vocês pensarem, tá bom? Vamos lá, anotem. Na solução tem que ter planejamento. Tem que ter liderança. Tem que ter trabalho em equipe. Tem que ter local. Tem que ter meta. Uma solução é composta de planejamento, liderança, equipe, local e metas. Planejamento. Quer dizer que tudo vai dar certo, sim ou não? Não. Meus irmãos, a única garantia que o salvo tem na terra, sabe qual é? Que Jesus vai voltar para nos buscar. Não quer dizer, mas eu tenho que me planejar. Porque oração é orar com ação, amém? Ou você só ora?
Crente que é crente e crê no Senhor Jesus é orar com ação. É oração. A gente tem líder. Nós temos um líder. E o líder, ele faz o quê? Lidera, ele acredita na causa. E aí dentro da família de vocês tem alguém que acredita mais na causa do que os outros. Tem ou não tem? Sim ou não? E o resto segue. Se você está falando, eu vou. Minha esposa maravilhosa, internacional. Eu não seria nada se não fosse a companheira que eu tenho. Mas ela faz algo que é uma pecadora. Meu amor, o que você acha disso? Sabe o que ela fala? Se você acha que está bom, para mim está bom. Estávamos vendo o carro hoje. Ela, tem que ser o carro que você gosta. Eu falei, o que você gosta? Não interessa o que você quer. Eu falei, pecadora. Mas toda família tem um líder, sim ou não? E aí a gente segue o líder. E é um trabalho em equipe, né, gente? Amém? Então vamos fazer agora o trabalho em equipe. Todo mundo aponta um líder, daí dentro da família. Vamos lá, aponta um líder aí. Quem que vai liderar a causa? Já foi? Já apontou? Amém. Pastor, a minha família não está aqui, então, meu amado, você é o líder da sua causa. E aí você vai orar para um dia Jesus trazer sua família para cá. Então todo mundo que é líder, se coloque de pé para a glória de Jesus agora. Se apresente como líder. Se apresente como líder em nome de Jesus. Tenha coragem. Glória a Deus pela vida de vocês. Não desanimem. E agora você que está do lado do líder, você vai levantar e abraçar o líder e falar, eu estou aqui, eu sou sua equipe. Você vai levantar, e se tiver alguém sozinho, abraça também e fala, você vai vencer em nome de Jesus. Eu sou a sua equipe. Você não está sozinho. Se for para chorar, a gente chora junto. Se for para se alegrar, a gente se alegra junto. Mas eu sou a sua equipe. Em nome de Jesus. Podem sentar, famílias. Deus abençoe a todos. Está definido já, né? A equipe, o líder, amém, povo? Agora vocês têm que definir outra coisa. Qual é o local? Porque quem quer comprar em algum local, sim ou não? Quem quer vencer em algum local. Vai ser aqui, amém. Vai ser em Ibirapuera, não, fica muito longe da igreja. Até Interlagos está permitido. E por último, família, agora é muito sério, eu vou dar uns 2, 3 minutos. Qual que é a meta? Vocês têm que conversar entre vocês. Qual que é a meta? Agora, metas. Vocês têm 2 minutos. Quais são as metas? Estabeleçam metas. Daqui 2 anos, daqui 3, daqui 5 meses, daqui 1 mês. Meta. Meta. José falou, ó, 7 anos nós vamos colher. Meta, gente, nós vamos plantar. Nós vamos ter pessoas colhendo metas. Quais são as metas? Coloque suas metas em nome de Jesus, escreva e ore. Vá colocando, escreva aí, família.
daqui 5 anos, daqui 2, daqui 5 meses, daqui 1 ano. Escreve isso em nome de Jesus. Oração, orar com ação. Mais 1 minuto que eu estou vendo que vocês estão caminhando. Eu gosto disso, de ver vocês desenvolvendo. Coloca a meta. Qual que é a meta da tua casa, do teu lar? Mais 1 minuto, hein? Estou vendo que vocês estão empolgados. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto. Dez segundos. 5, 1, 0. Já deu para pincelar um pouquinho aí, né? Você viu que a gente está falando aqui um tempinho juntos e parece que eles não desenvolveram nada ainda? Já começou a ter uma linha de raciocínio, amém? Ufa! Meu trabalho nessa noite da palavra de Deus não é que fique perfeito o seu plano, mas é que você tome consciência. Deus abençoa projetos para a glória de Deus. Eu tenho muito para falar ainda. O relógio ali é um pecador, ele fica assim, ó. Mas eu quero animar você agora, amém? Vamos se animar? Vamos ficar animados? Vamos ler a partir do versículo 38 então, me acompanha. Isso anima. Faraó diz: será que vamos achar alguém como este homem que o Espírito de Deus está? Então Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa e todo o meu povo acatará suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Bendita é a palavra do Senhor. Família, grava isso, escreve no teu coração. Deus age com graça para quem vive em oração. Deus age com graça para quem vive em oração. Orar e Deus age com graça para quem vive em orar e ação. Quando o faraó entende o tamanho, a solução, o que ele faz? Ele já
Ele faz o quê? Delega. Próxima lição. Pastor, eu vou fazer tudo sozinho, eu sou o líder. Você vai se estrupiar todo, meu filho. Vocês são uma equipe. Eu faço alguma coisa sozinho, equipe? No up, às vezes eu tenho 40, às vezes eu tenho 20, eu tenho 10, eu tenho 5. Mas você tem certeza de uma coisa, eu não faço nada sozinho. É tudo em equipe. Dentro do seu planejamento familiar, dos seus projetos, o que cada um tem que fazer. Pastor, para a gente comprar uma casa, a minha filha tem que se formar, ela não pode perder nenhum ano, porque se ela perder um ano, atrasa tudo. Então você concorda que esse aqui tem que estudar direitinho? Sim ou não? Fez sentido o que eu falei? Pastor, para a gente fazer isso aqui em 5 anos, meu marido vai ter que dar um salto de trabalho. Mas aí, pastor, a gente já olhou, dá para fazer isso em 6 meses. Ele tem 6 meses. É delegar, não é? Lá em casa, funciona assim. A gente sabe que Deus está fazendo algo, a gente já começa a delegar. Denise, novembro do ano passado, minha esposa maravilhosa, orgulho. Era a próxima a ser chamada do concurso, gente, em São Bernardo. Era assim, ó. Chamou uma galera, chamou uns 10, não sei. 23, a senha da Denise era 24. Chamou até que número? Até o 23. Será que minha esposa ficou chateada, gente? Aí sabe o que a gente faz lá em casa? A gente trabalha com amor. Falei ou não falei? Você vai voltar das férias, você vai ser chamada. Você vai aprender a dirigir. Nós vamos comprar um carro para você. E no começo eu vou com você, depois você vai sozinha, você vai dirigindo. Sabe o que minha esposa falava para mim? Jamais! Você é meu Uber. Aí chamou. Sabe o que a gente fez? Comprou o carro. O projeto continuou mesmo. Vai, minha filha, dirige. Eu não sei. Você vai dirigindo, eu estou do seu lado aqui. Mas esse ônibus, ele não vai sair do lugar, fica tranquila. Continua, fica firme. Mas, meu amor, e o primeiro dia para essa mulher ir de carro sozinha? Ela foi fechando a porta de casa tremendo. Aí ela chegou na escola, mandou mensagem. Cheguei. Aí, 4 dias no final da semana. Nossa, parece que está fácil agora. E hoje ela vai e volta sozinha para a glória de Deus. Faz quanto tempo já, meu amor? Uns 2 meses? Por aí. Lá em casa tudo é regado em orar. Para de jogar na conta de Deus o que é sua conta. A gente joga na conta de Deus. Deus vai fazer. Quando é a sua conta. Quem tem que estudar é quem? Quem tem que trabalhar é quem? Quem tem que se preparar é quem? Quem tem que ir atrás dos cursos é quem? Deus age com graça para quem vive em oração. Falar um negócio que eu e a Denise a gente está pensando aqui, a gente crê que é isso, mas a gente está meio contrariado. Daniel vai chegar em fevereiro, meu filho. Nós alugamos a casa, só que é só 2 dormitórios. E aí meu sogro e minha sogra vêm de Piracicaba e dorme lá. Se eu monto o quarto do bebê, meu sogro e minha sogra vão dormir aonde? Imagina um mês dormindo no sofá, que legal deve ser. E eu tenho outro problema. Eles vão vir me ajudar, eu vou botar eles no sofá, e eu não vou ficar aqui nem um ano.
será que eu monto o quarto do Daniel ou não? A gente olhou um para a cara do outro e falou assim, amor, vai ser difícil, não é o que a gente quer. Mas no primeiro ano a criança vai dormir quase do nosso lado, a gente bota um bercinho aqui, ele fica aqui mesmo. Passou um ano, a gente vai para uma casa maior, tal. Terminou o contrato, a gente se ajeita. Meu pai e minha mãe vão vir para cá direto. Eles dormem no quarto, pelo menos eles nos ajudam. A gente meio contrariado. Meu amor, eu acho que é o melhor mesmo. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Agir em oração não quer dizer que às vezes você vai fazer a sua vontade. Mas você vai fazer o que é melhor para a sua família. Talvez o melhor para a sua família durante algum tempo seja que você tenha que andar de ônibus, a pé. Pastor, nós vamos comprar o carro, mas... Pastor, para a gente comprar a casa, o carro vai ter que ser um Uno 94. Amém. Deus abençoa quem age em oração. Não dê um passo em que Deus não está na frente. Às vezes a gente dá um passo que é nosso, não é de Deus. Pastor, nós vamos comprar um carro e vamos comprar uma casa. Que bênção, meu filho. Que carro que você vai comprar? Vou comprar um Fastback. Já fiz as contas, pastor. O meu salário, eu ganho 5, eu vou pagar só 3 de parcela. Vai dar. E eu vou pagar também o apartamento. Vai dar, pastor. Eu já... Meus irmãos, aprendam a delegar nos projetos que Deus está colocando na vida de vocês agora. Filho tem dever no projeto. Esposa tem dever. Marido tem dever. Para que a nossa casa caminhe junto, nós precisamos andar juntos agora. Então você tem 1 minuto agora. Você líder, que Deus te instituiu. Fala um pouco com a sua família e delega. Pastor, eu nem sei o que eu vou delegar. Mas já começa a conversar então. 1 minuto. Quinze segundos. 12. 8. 3. 2, 1, 0. Gente, que tempo que passa rápido. Achei que era só para mim que passava rápido assim. Fica assim, não. Esse é o tempo Cronos. Deus trabalha no Kairos. Mas aí é papo para o pastor de vocês falar depois. É agora que a galera começa a chorar, líder. Mas depois você espreme, tá? Vamos continuar? Versículo 41. Vamos até o final, senão nós vamos varar a noite aqui. Eu preciso terminar. O faraó prosseguiu em
entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com suas roupas de linho e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneá e deu-lhe por mulher Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. Depois José viajou por toda a terra do Egito. Líder, eu vou falar um assunto mais difícil agora. Aqui eu vou te afinetar com força, tá? Delegou aí, líder? Quero ouvir um amém dos líderes. Delegou, líder? Você delê? Mas quando você delega algo para alguém, você tem que dar duas coisas para essa pessoa. Condição, anota isso na sua cabeça. Condição para que o outro possa trabalhar, para que ele possa exercer. Ouviram a história de Denise agora, né? Denise aprendeu a dirigir? O que eu fui atrás para ela dar o quê? A condição. Vamos supor, o projeto é abrir um ateliê de roupas. Olha que coisa internacional, gente, ateliê de roupas. Imagina, ZS, Zona Sul, bonito, um grafite e tal. O líder delegou, você vai fazer. Passou 6 meses, não aconteceu. Aí ele foi cobrar, eu te deleguei. Ela falou, você não me deu nenhuma máquina de costura? Líder, você tem que dar o quê? Conde? Para o seu filho estudar, tem que dar uma conde? E eu não estou falando de condição perfeita, ok? Condição nem que seja mínima. E quem está falando é quem passou por isso. Ah, pastor, mas é muito difícil estudar com um caderno ruim. Você está falando é comigo, sinto muito, gente. Meu pai era 4. O caderno que eu tinha era caderno daquela folha reciclável que a gente ganhava. Eu saía da Vila Joaniza, ia para São Judas durante 8 anos. Depois foi para a Vila das Mercês. Depois eu ia para o Senai no Roberto Silva, isso no Brás. E depois eu ia para a Vila das Mercês. Durante anos da minha vida. Depois disso passei 5 anos viajando para ganhar quase nada, mas para aprender um pouco. Porque às vezes a gente tem que pagar o preço para aprender. Aprendi 5 anos da minha vida. Saí de lá, fui montar meu primeiro negócio. Você acha que eu montei o quê? Virei um executivo business. Sabe qual foi o meu primeiro negócio? Vender perfume na rua. Sucesso, né? Aí subi um pouquinho. Montei uma empresa de coleta de óleo de cozinha. Sofri como eu nunca sofri na minha vida. Saía às 6 horas da manhã para trabalhar. Chegava à meia-noite sujo de óleo. E com dor nas costas, meu irmão. Aí Deus foi abençoando, falou, me colocou em outro nicho. Comecei nesse outro nicho como vendedor, iniciante, não sabia de nada, na mesinha, todo dia, 8 horas da manhã até às 6 da tarde. Fui crescendo, saí de lá, fui convidado para outra empresa, virei representante comercial. Hoje eu trabalho por minha conta e trabalho com várias empresas. Você quer falar de condição comigo? Porque quem tem Deus na frente sabe o que faz com a condição que tem. A viúva não tinha nada e deu tudo. Porque não é sobre ter, é sobre confiar em Deus. Às vezes você está esperando condição para ter as coisas. Condição para ir, para fazer. Gente, para de dar desculpa e confia no Senhor nosso Deus.
Pastor, mas é difícil. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deu para entender, porque eu estou com cara de 50 agora, né? É a condição. Então, líder, dê a condição, nem que seja mínima. Meu pai me deu a condição mínima. Filho, o tênis e o passe, coitado, ele suava, gente, mas dava. O resto, confiando no Senhor de todo o coração. Líder, a gente tem que dar condição. Segundo, e aqui sim eu vou te alfinetar mais com força. Você acha que está ruim agora? Olha isso aqui. Quando você delega, eu dei condição para alguém para delegar, a pessoa vai fazer como eu quero? Sim ou não? Sim? Mas eu deleguei, não deleguei? Então eu tenho que confiar que aquela pessoa está fazendo o melhor dela. E eu tenho que ficar em paz. Gente, eu sento do lado da Denise na hora que ela está dirigindo. Vai, minha filha, leva a gente aí. Mas é o Waze, a tela está na sua frente. Vê aí onde vai entrar na curva. Meu irmão, se você delegou, você tem que ter paz que aquela pessoa vai executar. Às vezes você não está prosperando, o planejamento está todo feito. É porque você delega, mas está tudo em cima de você também. Você fica em cima de todo mundo, não deixa ninguém trabalhar. Como é que o SZ feito ali no ateliê vai sair se você está em cima aqui, ó? Não está errado, porque esse traço aqui está delegando? Pastor, o senhor está falando que até em casa, meu irmão, até dentro da sua casa, a gente tem que parar de achar que a gente sabe tudo, líder. E entender que se Deus colocou as pessoas à minha volta, eu tenho que confiar nelas. Porque Deus colocou, então eu confio no Senhor. Para de sofrer com o que você não tem controle. Faraó só fez assim, ó. E eu não sei fazer isso aqui, você sabe, toma. Pode resolver tudo. Quer ver o resultado de quem delega? De quem acredita? Vamos ler o final então juntos. Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o mantimento produzido nos campos das redondezas. Assim José estocou grãos como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por alimento, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a face da terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender grãos aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. De toda a terra vinha gente ao Egito para comprar grãos de José, porque a fome se agravava em toda parte. Meus irmãos, para quem vive com graça, porque Deus age com graça para quem vive em oração,
a gente começa a ver o cuidado do Senhor no processo. E aqui que eu quero encerrar com você. A gente se planejou. Amém, famílias? Fizeram um projeto arquitetônico aí? A gente se planejou. Nós somos uma equipe, nós temos um líder. A gente já sabe, já delegou. E agora, pastor? Agora a gente trabalha. E Deus nos dá graça. E Ele nos dá presentes no processo. Ele deu 2 filhos, Manassés. Deus me fez esquecer da casa de meu pai. E o segundo foi Efraim. Deus me fez crescer nessa terra onde eu tenho habitado. Os nossos projetos têm que ser regados com planejamento, com gestão, com oração, mas com a confiança que o extraordinário, quem faz é Deus. Falava com a minha esposa esses dias. Eu sou mais do que abençoado. Porque a gente faz, mas na verdade quem fez foi Deus. Quem deu força para José aguentar toda aquela luta. Anos de sofrimento. Até chegar aonde ele estava preparado para começar a trabalhar. Foi Deus. A questão não é se você consegue, meu irmão. A questão é se você confia em Deus. A tal ponto de trabalhar e dizer: Deus está no controle. Bendito é o nome do Senhor. Nesse momento eu quero convidar você e sua família a pegarem nas mãos uns dos outros e orarem, entregando os seus projetos nas mãos do Senhor. Tudo